Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Wilson. Ele vai ser o nosso último teorema realmente de congruência modular. Não é a última coisa que a gente vai falar sobre congruência modular, mas é o último que não vai relacionar de uma forma mais geral incógnitas, como x e sistemas também. Então, juntamente com o pequeno teorema de Fermat e o teorema de Euler, o teorema de Wilson também contribuiu bastante para o estudo da congruência modular. Alguns dizem que Leibniz já sabia desse teorema, mas não publicou, mas John Wilson foi quem trouxe a público esse resultado. Ele também vai ser importante para o estudo dos primos, porque como a gente vai ver, ele traz mais como posso falar? Ele traz mais uma característica para esses números que até hoje são um mistério na matemática. Então vamos lá. O teorema de Wilson fala que P menos 1, o fatorial, vai ser congruente a menos 1, módulo P. Contudo, P ele é primo. Esse teorema vai ser interessante porque ele fala que um número vai ser primo apenas quando ele divide. Então ele deixa resto zero quando ele for dividir o fatorial do antecessor dele mais 1, ele deixa resto zero. Então, aqui no exemplo, sei que ficou meio embolado, 3 menos 1 vai ser 2. Então vamos lá, vamos fazer com 3. 3 menos 1 fatorial, ele vai deixar resto menos 1 quando eu fizer por módulo 3. Bom, 2 fatorial é 2, dividido por 3 deixa resto 2 ou resto menos 1. Então isso é verdade. Então, por exemplo, se eu fizesse de um número que não fosse primo, por exemplo 6, 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, 120. Qual é o resto dele quando a gente pega o módulo 6? Vai ser 0. Então, aqui a gente vê que o 6 não é primo. E isso é certo. Então, isso aí contribui um pouco para determinar um pouco mais um dos números primos. Então, a gente pode jogar números muito altos aí que a gente vai perceber que isso é uma verdade. É claro que fatorial de números muito grandes não é nada fácil de se resolver, mas já trouxe já foi uma grande contribuição no estudo. Como a gente já viu em 3 minutos o teorema de Wilson, a gente vai dar um apanhado aí geral dos nossos 3 principais teoremas. Alguns exemplos, né? Então a gente vai ter o teorema de Wilson, um pequeno teorema de Fermat e o nosso teorema de Euler. Bom, aqui no nosso teorema de Fermat a gente tem alguns exemplos que a gente pode ter aqui em mente. Um dos nossos exemplos pode ser 2 elevado a 24 na divisão. Então, dividido por 5, qual é o resto que ele vai deixar? Bom, pelo teorema de Fermat, 2 elevado ao p menos 1, sendo p primo, 5 é primo, então beleza, 5 menos 1, 4. Vai ser congruente a 1 no módulo do p, que é 5. Bom, 2 elevado a 4, se a gente levar o 2 elevado a 4 a 6, a gente pode também levar o 1 a 6. E isso vai continuar sendo módulo 5. Então, 2 elevado a 24 vai ser congruente a 1 módulo 5. Essa é uma das nossas possíveis resoluções, né?
Então, a gente percebe que usando o teorema de Fermat vai ser bem mais rápido resolver do que propriamente pelas nossas propriedades básicas, né? E então, isso é uma importante ferramenta na resolução de algumas questões, por exemplo, né? E o nosso teorema de Euler, aqui a gente pode ter 2 elevado a 72. Deixa eu pensar. Dividido por 12. Vamos descobrir aí o nosso resto. Pelo nosso teorema de Fermat de Euler, 2 elevado a φ de 12 é congruente a 1 módulo 12. φ de 12 é 4, então aqui a gente pode 2 elevado a 4 é congruente a 1 mod 12. E a gente pode levar o 2 elevado a 4 por 18. Então, aqui a gente também eleva o 1, 18 mod 12. Isso aqui mostra que 2 elevado a 72 é congruente a 1 módulo 12. Então, o resto de 2 elevado a 72, quando a gente divide por 12, é 1. E o nosso teorema de Wilson, né? A gente já teve alguns exemplos. A gente pode fazer aqui, ó, mais alguns testes, alguns exemplos, né? Então, vamos pensar aqui. Será que, se a gente pegar aqui um 2 elevado a 5 menos 1 é menos 1. Então, a gente aqui é o nosso número. O fatorial dele é congruente a menos 1. A gente prova no módulo aqui 2 da menos 1. A gente prova que isso aí é primo. Então, vamos lá. 2 elevado a 5 é 32. 32 menos 1 é 31. Menos 1, 30. Então, a gente vai ter aqui o produto 30, 29, 1. E a gente dividir aqui por 31. Mas aí a gente iria ver que essa divisão aqui, ela deixaria um resto. Ele deixaria um resto aqui igual a menos 1. Esse exemplo não foi tão bom. É um fatorial de um número muito grande, mas a gente poderia encontrar talvez outros resultados, por exemplo, sei lá, 2 elevado a 2 menos 1 menos 1. Então aqui, para provar que que o 3 seria o primo, aqui ó, 2 elevado a 2 vai dar 4 menos 1, 3. Então 3 menos 1, 2 elevado perdão, fatorial 2 fatorial vai ser 2, e isso dividido por 2 elevado a 2 menos 1, que é 3, deixa o resto menos 1. Então, isso aqui é bem básico, aqui que eu fiz esses exemplos. Normalmente, o teorema de Wilson ele não aparece como exemplos assim. Ele aparece um pouco mais na prova de algumas coisas, né? Ele é um pouco menos utilizado do que o teorema de Fermat e o teorema de Euler em coisas mais, como posso falar, mais assim, tão fáceis. Não seria a melhor palavra, mas assim, tão aparentes, melhor se dizendo. Ele vai aparecer normalmente em algumas outras demonstrações
mostre que uma coisa é tal, né? Mas é também importante para a congruência modular. Então, galera, esse vídeo aqui foi bem rápido, não quis aprofundar nos exemplos, só quis mostrar o que eles funcionam, né? De alguma forma, e apresentar o teorema de Wilson. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, dúvidas, coloque nos comentários que eu tentarei responder. E até mais. A próxima aula deve ser sobre o teorema chinês do resto. E talvez seja a última, ou dê um apanhado mais geral numa outra aula. Mas, muito obrigado, até mais.